Bem-vindos a mais um Deixa que eu leio. Hoje escolhi um livro do Fábio Castro, Liderar é um ato de amor. No seu primeiro capítulo, Raízes. Um homem que não é capaz de lutar pela sua família não é capaz de lutar por mais nada. Fábio Castro. A escolha de ter um filho. Tudo começou com uma escolha, a escolha de ter um filho. Assim ficou marcada a minha história, a minha vida, o meu legado. Nasci um dia depois do Dia do Pai, a 20 de março de 87, na mítica maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Nasci com a ajuda de uma parteira que era amiga e conhecida da família. A pessoa que anos mais tarde também ajudou o meu irmão a nascer. O parto revelou-se difícil e acabou por se tornar um sinónimo daquilo em que viria a ser a minha vida. Comecei a fazer-me ouvir antes mesmo de estar completamente fora do corpo da pessoa que me estava a trazer ao mundo. Tinha apenas a cabeça de fora e comecei a chorar como se não houvesse amanhã. Talvez aquele momento seja o reflexo da fome de viver que ainda hoje sinto. Quando finalmente nasci, só me acalmei ao ser colocado ao colo da minha mãe. O choro parou de imediato. A minha mãe diz que foi um momento mágico. É impossível questionar essa magia que aconteceu em 87 quando olhamos para os olhos e sorriso da minha mãe sempre que partilha esta história. Após o parto, tiraram-me da minha mãe. Enquanto a minha mãe era suturada, levaram-me para junto dos meus avós e do meu progenitor, que aguardavam. Ela passou uma noite inteira numa maca, sem mim, depois de ter passado muito mal e quase ter morrido. Foram 3 dias e 3 noites de um parto que, segundo a enfermeira parteira, esteve em risco de acabar mal. Tanto para mim, como para a minha mãe. Hoje acredito que naquele dia escolhemos viver, os dois. Quando chegou a hora de finalmente me levarem para junto da minha mãe, houve um erro e entregaram-lhe outro bebê. A minha mãe disse logo que aquele não era eu. Esse não é o meu filho, avisou de imediato. Após corrigirem o erro, fui finalmente entregue à minha mãe, que ficou perdidamente apaixonada por mim, sendo incapaz de desviar o olhar da minha existência, mesmo por breves segundos. Essa noite passou-a em branco, acordada, horas sem fim, a observar-me. E assim começou a minha história, o primeiro capítulo da minha vida. A escolha de não ser pai. Depois do meu nascimento, o meu pai afastou-se de mim. Nunca me deu banho, nunca trocou uma única fralda desde que nasci até ele sair de casa. Apesar de ser o seu primeiro filho e de o tornar pai pela primeira vez, simplesmente escolheu rejeitar-me. Isso fez com que a minha mãe se desligasse dele e investisse a sua energia em mim. Eu chegava a bater à porta do quarto onde ele se fechava várias vezes, a chorar, porque queria estar com ele, mas ele não abria a porta. Fosse o tempo que fosse, ele não abria a porta ao filho. Até hoje, nunca me abriu a porta. Quando eu tinha 17 meses, o meu pai saiu de casa e esteve 6 meses sem dar notícias ou fazer qualquer tipo de contacto. Só voltou a aparecer porque foi levado a tribunal para pagar a pensão de alimentos. De 15 em 15 dias ia buscar-me para ficar com ele e mesmo assim não estava comigo na maior parte das vezes. Umas vezes o meu progenitor deixava-me no carro sozinho, a dormir, enquanto ia ter com outras mulheres. Noutras ocasiões, deixava-me aos pais dele, nos meus avós paternos, que me batiam com um pau quando fazia xixi nas calças. Talvez o fizesse com medo e por não me sentir seguro com aquelas pessoas. Levavam-me num carro sem cinto e sem cadeira, ao ponto de fazerem travagens e eu ir parar ao chão, debaixo dos bancos. Como resultado disso, nunca queria ir com o meu progenitor e ainda assim ele levava-me contra a minha vontade. Chorava muito
gritava ainda mais. Tanto que houve alturas em que ia atrás do choro e dos gritos ficando sem ar. De repente, ficava de boca aberta como se estivesse a gritar, mas os gritos desapareciam e ficavam apenas um silêncio ensurdecedor. Mais tarde, uma assistente social disse-lhe que isso não podia continuar. A minha mãe tinha o poder paternal e era ela que tinha de decidir. Ela nunca tomara essa iniciativa com medo do que o tribunal lhe tirasse a minha guarda. A partir desse momento, enfrentou o meu pai e disse-lhe que ele não voltaria a levar-me, mas poderia fazer as visitas para estar comigo. Ele deixou de pagar a pensão de alimentos, mas para a minha mãe acabou por ser um alívio enorme, pois estava sempre a pensar no que me podia acontecer. Tenho rasgos de alguns momentos da minha infância que me marcaram para sempre, mas só me apercebi disso depois de ser pai. Quando somos pais, percebemos muita coisa que não conseguimos entender antes de ter filhos. Entre as poucas coisas de que me recordo do meu pai, estão as diversas vezes em que ele se cruzou comigo e com a minha mãe no meio da rua e escolheu atravessar para o outro lado. Uma coisa eu sei, fui muito feliz. E sei que tive uma boa infância. Sei também que a minha mãe e os meus avós maternos fizeram tudo o que sabiam naquela altura com as ferramentas que tinham. Mas também sei que há muitas memórias que estão escondidas ou, quem sabe, apagadas. Por muito que tente e que escreva sobre o sentimento que é ter um filho e uma filha, vão faltar sempre palavras. E eu não sou perfeito, cometo muitos erros como pai, mas uma coisa é certa, nunca vou abandonar o meu filho ou os meus filhos. O meu progenitor teve-me, ele teve um filho, mas nunca soube ser pai, não soube abraçar a maior missão que um homem ou uma mulher pode ter. Se um homem soubesse que a sua melhor versão é sendo pai, talvez houvesse mais pais e menos progenitores. Fábio Castro, outra vez. Deixa a tua marca. Por causa da escolha do meu progenitor, passei toda a minha vida a querer ser diferente e querer fazer melhor. A querer deixar uma marca. E isto faz-me recordar uma vez em que, a caminho da escola, encontrei um tio com um amigo dele e pararam para me cumprimentar. E no final, quando nos despedimos, o meu tio disse-me algo de que nunca mais me esqueci. Agora vai e deixa a tua marca. Aquelas palavras ainda ressoam em mim a ponto de me recordar delas quase todos os dias e décadas depois. Não sabia ao certo como podia deixar a minha marca. Não sabia exatamente o que isso poderia significar. Hoje, percebo que a marca deixamos é o nosso legado. São as nossas ações, as nossas palavras, o nosso exemplo, a forma como criamos impacto na vida das pessoas que se cruzam connosco. Hoje percebo o poder que aquelas palavras tiveram em mim. Com o tempo, acabei por seguir um caminho pouco comum. Cresci em casa dos meus avós maternos, na Amadora. A minha mãe foi para a margem sul viver com o meu padrasto, que mais tarde passei a chamar de pai, ou carinhosamente velhote. Não completei o secundário. Comecei a trabalhar para ter a minha independência financeira. Tirei vários cursos, trabalhei em muitas empresas de topo, deixei a minha marca em todos os sítios onde trabalhei. E fui crescendo, evoluindo e aproveitando todas as oportunidades que me foram dadas. Vi e experienciei situações na Amadora, na Falagueira, Raboleira, Cova da Moura, da Maia, que me fizeram ter jogo de cintura e resiliência para qualquer adversidade da minha vida. Vivi amores e desamores. Presenciei assaltos e espancamentos. Vi coisas que preferia não ter visto. Liderar é um ato de amor. É a minha sugestão desta vez. Até à próxima.